versículo 1 ao 16. Esse é o texto que a gente vai fazer referência do começo até o fim, né? Que é a base. E vamos começar com ele. Eu vou ler aqui então para os irmãos, só repetindo. Então é Números 12, do 1 ao 16. Então, aqui na Bíblia já dá até a dica do que a gente vai falar hoje. Miriam e Arão criticam Moisés. E diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelam em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Então aqui é a história, né, de uma mulher, né, chamada Miriam, que é irmã de Arão e Moisés, e eles estavam ali num determinado ponto do deserto, caminhando, naquela trajetória até a terra prometida. E aconteceu esse fato, né, que ela e Arão começaram a criticar Moisés. Isso pouco acontece no mundo hoje em dia, né? Então é só naquele tempo, né, no Antigo Testamento, né? Ninguém criticava, não tinha protestos nas ruas, então tranquilo. Mas naquela época tinha, né? Então ela começou a criticar. Então hoje o objetivo é a gente tentar entender em cima disso aqui, dessa história, quais são os pontos interessantes, né? Aqui agora nós vamos ver que na revista diz o seguinte: Miriam nasceu em dias difíceis para o seu povo. O povo de Israel era escravo na terra do Egito, mas estava se multiplicando de maneira assustadora aos olhos de Faraó, de modo que ele resolveu acabar com os nenês do sexo masculino que nascessem. No meio dessas tribulações, a mãe de Miriam deu à luz um menino, Moisés, que ela conseguiu esconder em casa durante os primeiros 3 meses de vida. Todavia, com o crescimento do bebê, ficou impossível guardá-lo em casa mais tempo. Aqui é um pouquinho do que estava acontecendo, né? Então, antes, voltando à fita, né? Não sei se isso não é mais moderno, né? Mas voltando à fita na história, nós vemos que ela participou de algo muito importante, que foi um período onde o Israel cresceu no meio do povo do Egito, e como povo,
eles assustaram os egípcios. Aí eles começaram a ver, é um povo que pode se levantar contra a gente e nos derrubar facilmente. E aí a gente pode ver um pouquinho da história dela aqui, ó. Se a gente voltar à história, a Bíblia fala em Êxodo, né, 2, do 1 ao 10, fala um pouco do que ela viveu. Ela estava lá quando Moisés nasceu, o faraó decretou, matem todos os bebês. Imediatamente a mãe se assustou. E até mesmo aconteciam coisas que, naquele tempo, como foi o caso que as parteiras começaram a temer ao Senhor e ao invés de matar os bebês, não matavam. Ou seja, um faraó mandou, temeram ao Senhor em primeiro lugar e o povo continuou crescendo. Ou seja, Deus providenciou o cuidado com Moisés, com muitas outras crianças que nasciam, né? E Miriam, aqui no ponto 1 diz, Miriam, mocinha obediente, ou seja, ela era, a gente percebe, uma moça que participou de algo muito importante, o nascimento de Moisés, seu irmão. Quando foram pegar ele, surgiu a ideia de colocar no rio, esse rio foi conduzindo e ela acompanhando. E quando viu que a filha de Faraó viu o bebê, ela foi lá, sugeriu, você não quer que alguém cuide? Participou daquele momento importante. Ela era, aqui a gente destaca essa situação, e ela fez então parte de um processo que é a salvação do próprio povo, o próprio povo de Israel. Ou seja, se ela não tivesse ali, eu não, deixa esse bebê morrer mesmo, eu quero ser irmã na frente aqui. Não, ela participou desse processo, ajudando a cuidar de Moisés. Veio, trouxe de volta, a mãe dela amamentou, cuidou, e assim foi. E hoje em dia, até a revista fala, é difícil achar crianças, né, que obedecem aos pais, né, que estão ali participando ativamente. E a gente percebe que ela é um pouco diferente da idade, né, se destacando ali, ajudando, participando. Então, ela era obediente. E aí um segundo ponto ela era muito talentosa. Aí muitos anos se passam, Miriam, ela, lá quando a gente vê em Êxodo 15, 20 e 21, nós vemos que ela faz algo muito interessante. Quando o povo está lá no meio do deserto, eu vou até pedir aqui para algum irmão abrir nesse texto, Êxodo 15, 20 a 21. Quando o povo foi liberto, passou por todo aquele período de perseguição pelo faraó, eles correram atrás deles e eles saíram ilesos daquela perseguição de faraó. Miriam fez algo muito interessante, que nós temos hoje em dia em nosso meio, né? Se alguém for ler, levante a mão que eu levo o microfone. Tá. (15, 20 a 21). A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ou seja, ela participou do ministério de louvor da época lá, ela foi lá à frente, tomou o tamborim, ó, percussão, hein? O meu instrumento, não era bateria, mas tinha um tamborim. E ela começou a cantar e louvar. Por quê? Porque aquilo Deus usou ela como fonte de adoração, né, para conduzir o povo. Então, ou seja, ela tinha um lugar de destaque, né? Ela não estava ali à toa. E até Deus mesmo usa Arão, Moisés e Miriam quando ele diz, né, para o povo. Em Miqueias 6,4 diz, enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Ou seja, os três estão juntos, ou seja, eles são referência. Moisés, Arão e Miriam, ou seja, eles estão ali à frente do povo. E aí nós entramos num ponto aqui, que é Miriam, mulher ambiciosa. Aí começa uma questão. O primeiro trecho diz assim, foram anos e anos no deserto, e parece que Miriam foi mudando, e seu coração se tornou amargo.
Ou seja, o que será que aconteceu ali? A gente não tem gravado tudo isso, todo esse processo, né, esses anos e anos. Mas alguma coisa aconteceu. E aí começou a surgir, como a gente viu no próprio texto, ciúme, orgulho e fofoca. Diz assim a revista: será que ela ficou com ciúme da esposa de Moisés, uma mulher estrangeira, ou usou isso apenas como desculpa porque estava com medo de perder seu prestígio entre as mulheres? A Bíblia não nos conta exatamente o que aconteceu, mas sabemos que ela ficou ciumenta. Porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? E aí a gente vê que aconteceu alguma coisa ali. Ela começou a falar mal do seu irmão, que não era só irmão, era líder do povo. Ou seja, aqui nós vemos uma situação de ordem, né? Líder, ela está auxiliando o líder, começou a criticar. Opa, tem alguma coisa errada aí. Ela começou a ficar com ciúme porque ela reclamou e ainda usou a esposa. A Bíblia não deixa claro assim a origem, né? Alguns dizem que é uma etíope, outras a tradição judaica diz que é uma mulher que está ligada com a primeira esposa dele, a Zípora, que era de Midian, mas não fica fechado o caso. Mas a gente vê que ela usa essa situação, ele casou com uma mulher estrangeira, mas assim, a forma que apresenta ela usa um argumento para tentar tirar ele de lá e tentar derrubar a reputação dele. Ou seja, não está claro, mas ela usa como argumento para ir contra o seu irmão. E essas situações de ciúme atrapalham, né? Aí, como o título da revista é Pessoas como Nós. Então, se são como nós, lá atrás existia ciúme também. Tem gente que fala, não, mas a Bíblia é um livro antigo, passado. Não, então você também é antigo. O ser humano não mudou até hoje, continua a mesma coisa, continua caindo nos mesmos erros, ganância, poder, querendo dominar o outro, países querendo destruir o outro, né? Nada mudou, então o homem é velho, ultrapassado, né? E aí o outro ponto, o orgulho, ela ficou orgulhosa também, não tem falado o Senhor também por nós, ou seja, eu também aqui, eu estou falando aqui, eu estou indo lá na frente, falar as coisas, também leio a Bíblia, que é no versículo 2. E fofoca. Parece que ela ficou fofocando lá no ouvido de Arão, mandando WhatsApp lá. Você viu o que ele falou? Aí montou um grupo só os dois. Um grupo só de 2 pessoas e ficou lá debatendo. Aí ela ficou fofocando. E a tragédia é que Arão, sendo um homem fraco, não a repreendeu. Ele era mais velho, então ele poderia ter chegado, para com isso, né, Miriam? Vamos parar com isso. E aí tem uma aplicação que traz aqui a revista, não deixe os ciúmes dominar sua vida, nem permita que o orgulho tome conta do seu coração. Ou seja, todos nós somos passíveis disso. O erro não é sentir isso, o erro é continuar alimentando, porque todos nós somos fracos, carne. Mas aí o problema é deixar isso continuar a crescer, crescer e crescer. Quantas vezes há crentes com ciúme dos dons dos membros, né? A gente vê o irmão lá, não, isso aí, ele é novo na fé, uma hora vai cair. É novo na fé, uma hora ele desiste, né? Não, isso não é a melhor forma, né? Gálatas 5:26 diz para a gente, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ou seja, graças a Deus tem um Espírito que está em nós que nos dá essa força. Ele fica ali puxando, calma, calma. Ele fica ali segurando a gente. E tem um outro versículo que é Filipenses 2:3 que fala, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Porque Jesus... ele poderia chegar, bater na porta, e olha só esse mundo, que coisa ridícula, né? Todo mundo errando e eu sou perfeito. Eu posso fazer as coisas. Ele tem todo o direito de poder chegar e acabar com o mundo, mas ele não, ele veio, se rebaixou, serviu os seus discípulos. Então, se Jesus fez isso, quem somos nós, né, para fazer com o nosso irmão, né?
Pode falar, meu irmão. Deixa eu pegar o microfone, ficou aqui, né? No reino de Deus, quando nós vemos uma pessoa se destacando, não é, aí não deveria entrar os ciúmes, né? A Miriam e o Arão viram que Moisés estava dirigindo aquele povo com retidão, com sofrimento, com paciência, momentos de ira, né? Mas estava à frente do povo. O que cabia a eles era orar, pedir que Deus continuasse abençoando. Nas igrejas também às vezes acontece isso, né? A pessoa está indo, vai se destacando em determinado departamento ou setor, e há pessoas que às vezes têm ciúmes, né? É motivo de orar por aquela pessoa e ajudar, né? Aqui na igreja, em anos passados, teve um irmão que criticava muito os oficiais. Porque os oficiais não vai na mocidade, os oficiais não dão a mínima para a mocidade, para os jovens. Aí e sempre falava isso. Aí um dia eu falei com o irmão que estava dirigindo a igreja, falei, vamos fazer reunião com ele, porque o mal se alastra rapidinho. Então vamos fazer uma reunião. Fizemos uma reunião com ele e falamos assim, o que você quer que a gente faça? Se você está dirigindo a reunião, fica um oficial lá, talvez a mocidade não veja, isso não fica à vontade, né? Não fica à vontade que fica ali como se fosse um guarda vigiando. O que você quer que a gente faça? Quer que a gente dirija? De vez em quando é bom, mas o que você quer que a gente faça? Irmão, me desculpe, eu acho que eu me exaltei, me desculpe, deixa como está mesmo, sabe? Então, às vezes, criticar é bom. E teve outro que também criticou, nós falamos, então você tome conta do departamento. Então, foi dado o departamento para ele. Ficou alguns meses, aí desistiu, começou a faltar e desistiu. Então, criticar é fácil. Agora, analisar, viver o que a pessoa está vivendo, é preciso reconhecer, né? E orar para aquela pessoa. Não é questão de ciúmes, é questão de dar apoio no que ele está fazendo. Se tem uma irmã que dirige as crianças com tanta sinceridade, com tanto afinco, né? Ela deve ser ajudada, né? Ajudada, orar por ela. E assim na música, e na União Auxiliadora Feminina, em qualquer departamento, a gente procurar orar para essa pessoa e não criticar, né? Para deixar aquela pessoa caída. E elogiar também é bom de vez em quando. Elogiar é bom dizer assim, olha, para a glória de Deus, você está fazendo esse serviço, que Deus te abençoe, que você continue fazendo. Saiu o serviço perfeito, muito, muito bonito, né? Sim. É bom elogiar também. E uma coisa que o irmão falou é que a chave ali é o reino de Deus. É um reino, não é o meu reino, é o reino de Cristo, né? Então, se ele se humilhou, serviu, por que eu... Não, está acontecendo alguma coisa, então alguma coisa está destoando aí. O outro fazendo por vanglória, peraí, o mestre não fez, então, peraí, irmão. E aqui essa história é de uma, vamos contextualizar, de uma igreja, né? Parece que é uma igreja, como se fosse uma igreja, mas é um novo reino que está se formando ali, que é o reino de Israel, e nós hoje somos comparados, né? Nós somos a igreja de Cristo hoje, através de Cristo, e até críticas são aceitas, né? É favorável, por exemplo, se alguém chegar para mim, Rafael, acho que você poderia melhorar nesse ponto, ela está dando uma sugestão. Isso é bom. Agora, o que eles fizeram ali era tentando desmontar, tomar liderança. Aí já é outra coisa. É uma ambição egoísta, né? Que é o que diz aqui no texto, né, de Filipenses 2:3. Não façam por ambição egoísta. Aí que é a questão. Porque a gente pode ter ambição por alguma coisa. Eu desejo um dia chegar nesse cargo na empresa. Eu preciso lutar. O que eu vou fazer? Vou ficar dormindo? Não, vou estudar. Aí a gente fica estudando, trabalha até chegar.
Aí a questão é aquela ambição egoísta, fofoca. Aí tem gente que nas empresas grandes, né, fazem coisas que a gente até olha assim, meu Deus, como pode, né, tá lá na empresa, né, passando a perna no outro, derrubando, né? No nosso caso, que é corpo de Cristo, tem que destoar do mundo, porque não é o reino nosso, é o reino de Deus. Se é reino de Deus, a ordem vem de cima, né, para nós, né? E aí, agora, só que aí na revista ela traz algo muito importante, né? Que aí muda tudo. Versículo 3. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha o destaque ali, ele era muito manso. E essa mansidão foi uma chave para ele conseguir vencer. Ele teve essa força, né, o domínio ali de Deus para poder conseguir vencer essas acusações falsas, né? O silêncio é a melhor resposta para acusações falsas. Quem usa acusação falsa, a gente sabe quem é, né? O pai da mentira usa, Satanás usa. Mas ele não consegue prevalecer porque não tem base o que ele fala. No julgamento de Deus, Deus é justo e ele sempre perde, porque ele não usa a base verdadeira. A verdade sempre vence. A irmã quer. O irmão falou sobre as acusações, ficar quieto, né? Nem sempre, né? Porque se você ficar quieto, as pessoas falam, ai, ficou quieto porque, né? Porque é verdade ou porque deve, né? Então, isso aí é meu ponto de vista, né? Sim. Eu vejo assim Miriam aí no começo, né? Uma pessoa que fez diferença, né? Fala conosco, né? Nós precisamos fazer a diferença no nosso meio, não só no nosso meio, mas na nossa família. E eu vejo assim Miriam, Arão e Moisés aí, família, né? E a família, a gente sabe que Deus, ele está sempre falando da família, que a família é importante, né? Mas nós vemos também que hoje, né, há muitas pessoas, membros da família, que não se conversam com os outros, e às vezes fica anos sem se conversar. Às vezes quer o mal, né? A gente vê aí fora aí, né? E situações assim. Então nós vemos o Senhor falando mais uma vez com a família. E o que eu vejo dentro dessa lição é que o Senhor traz para nós fazermos a diferença. E o que precisa acontecer em nossas vidas? Aí, como aconteceu na vida de Miriam, né? Mais para frente nós vamos ver que ela teve experiência com o Senhor. E às vezes nós precisamos ter experiência com o Senhor, porque às vezes a nossa fé é imatura, né? Lá no começo a gente fala muito, né? Quando eu era criança eu falava demais. Hoje quase não falo. Eu falava muito, né? Então a gente vê que como Deus transforma as nossas vidas para melhor, né? Quando nós buscamos o Senhor. E Ele quer isso da igreja, Ele quer que nós sejamos melhor, porque nós precisamos, não podemos perder tempo, né? Está aí, nós precisamos pregar o evangelho, precisamos falar do Senhor. Nós temos perdido muito tempo, às vezes muito tempo conosco, né? Na nossa fragilidade. Eu sou assim, eu estou assim. E nós temos perdido tempo. Então, nós vemos que a palavra é maravilhosa, né? E ela nos traz sempre um aprendizado muito forte, muito bom, e que nós precisamos se apegar a isso, né? Se apegar a isso e fazer a diferença. Aquilo que o Senhor quer de nós. Amém. E aqui o texto diz também, pegando de um comentário bíblico, diz assim: além disso, aqui está algo que Miriam e Arão usaram, a mentira. Moisés não queria impor sua liderança, pois a forma deles ser e agir comprovam o contrário da acusação deles. Ou seja, como eles usaram uma base falsa, Arão, naquele contexto, teve que ficar em silêncio. Naquele contexto, Deus o usou para não, fique em silêncio. Ou seja, naquele exato momento era a melhor atitude, né? E aí, na lição, a gente vê algo que é para contextualizar com essa história de Miriam. Tem 4 pessoas aqui: Acã, Uzias,
Coré e a igreja de Corinto. São 4 situações muito próximas dessa, né? Moisés ficou em silêncio, era aquilo que ele tinha que fazer naquele momento. Agora vamos ver aqui o que aconteceu nessas outras histórias, né? Teve uma época em que o povo de Israel saiu da terra do Egito, estava sendo conduzida por Josué. E aí, nesse momento, eles estavam se preparando para conquistar uma terra, que é a terra de Ai. Naquele tempo, tinham várias terras onde seriam ali a terra do povo de Israel. E aí, naquele momento, eles começaram a afiar a espada, provavelmente afiar a espada, arrumar cavalo, arrumar todas as tropas. E aí, antes de ir, eles falaram, peraí, vamos mandar primeiro alguém para ir lá. Não tinha drone naquela época, né? Tinha que ser alguém indo até lá. Vamos mandar os espias. Aí alguém ia lá, subia no muro, olhava, nossa. Olharam e viram que tinha, aqui pelo menos 2.000 a 3.000 soldados a gente consegue vencer. E aí, beleza, os soldados viram isso. Só que aí, enquanto isso estava acontecendo, ali eles lutando, do outro lado estava Acã. Acã, ele deixou-se corromper pelos olhos. Ele viu ali ouro, coisas consagradas a Deus e passou a mão. E aí, nesse momento, aconteceu isso. Ninguém viu, ninguém falou nada. E o exército foi. Quando chegou lá para lutar, o exército foi perseguido pelos soldados de Ai e mortos ali. E naquele momento, Josué rasgou suas vestes e começou a orar, clamar a Deus, e Deus simplesmente falou, por que você está aí? Vai, revista o povo, não fica aí orando. Ou seja, tinha algo errado ali no meio do povo. E aí, por conta disso, ele fez uma revista do primeiro até o último, e chegou em Acã. Israel pecou, justamente. Ele falou, por que você está assim? Israel pecou. Foi justamente isso que ele falou. E aí, nessa revista caiu em Acã e ele confessou o seu pecado. E por conta disso, ele foi apedrejado. Ele e tudo que ele tinha foi destruído. Ou seja, uma pessoa que estava ali, uma pessoa só errou. E o resto todo foi contaminado, né, por conta disso. E houve um atraso, né? Porque teve que 2.000, fez isso, aí depois de novo, vamos lá. E nessa volta eles conseguiram vencer, porque Deus estava com eles, né? O microfone? O microfone aqui, ó. O irmão Anísio aqui. Aí nós vemos a responsabilidade que tem cada membro diante da igreja, diante Sim, de Deus. vamos né? chegar nesse ponto. Vai chegar, né? Mas eu vou só dar uma adiantadazinha. Então, será que quando um membro peca, a igreja toda não sofre? Atrasa, né? Então há realmente um estrago muito grande. Aquele que está cometendo adultério, aquele que está, digamos assim, prostituição, não afeta a igreja? Afeta o andamento da igreja. Então, por isso que nós temos de nos policiar, de nos vigiarmos, porque sobre cada um de nós está a responsabilidade do sucesso ou da derrota da igreja. Sim. E aí, continuando aqui, eu vou tentar só fechar o ciclo aqui das histórias, aí depois eu abro para os irmãos. Uzias foi um homem que começou a reinar com 16 anos. Olha, ali nem tinha título de eleitor, já começou. Começou a reinar, já se candidatou, venceu, sem eleições, foi que foi. Ele fez o que o Senhor aprova e tinha um ponto interessante do que diz lá, só para os irmãos saberem, 2 Crônicas 26, versículo 1 ao 23. Ele fez o que o Senhor aprova e tinha a visão do temor a Deus. Ele tinha essa visão porque essa visão era passada por Zacarias. Zacarias ensinava, cuidava, instruía. E aí tem um ponto que diz assim, no versículo 4 e 5, né, nesse trecho. Enquanto buscou a Deus, o reino prosperava. Enquanto.
Aí quando a gente vê esse termo, opa, então alguma hora alguma coisa vai acontecer. Aí derrubou, o que ele conquistou? Até vou listar rapidinho aqui. Ó. Ele derrubou muros de reinos. Quando fala isso, para aquela época era algo muito difícil. Muros eram altos, muito fortes. A gente vê até pelos filmes. Para destruir aquilo não era fácil. Deus ajudou contra os filisteus. Reinos pagavam tributos para ele. Além disso, sua fama se estendeu até a fronteira do Egito, ou seja, foi longe. E aí, tinham chefes de família que conduziam o total de 307.500 homens, de soldados, né? E aí no versículo 16, eu vou pedir para alguém ler esse versículo, né? Que é 2 Crônicas 26, versículo 16. 2 Crônicas, o capítulo 26, versículo 16. Exaltou-se o seu coração para a sua se orgulhou. Olha, se a gente volta na história de Miriam, ciúme, orgulho, fofoca. Tá ali, ó, tá junto. Ou seja, ele se irou, ele entrou, não, eu sou o sacerdote, eu vou fazer aqui. É como se alguém chegasse aqui, sai, pastor Rafael, sai, eu vou fazer tudo aqui, você está errado. Eu que vou conduzir, sai, Luiz, sai. Empurra ele e começa a pegar as coisas. E naquele momento os sacerdotes foram atrás dele, correndo. O que você está fazendo? E aí repreenderam ele ficou nervoso, bateu as coisas, assim, jogou tudo. E naquele momento ele foi excluído do povo, ele ficou com lepra. Mais uma doença, aquela doença que naquela época atacava, né? E ele ficou fora. Ele acabou sendo excluído até o resto de sua vida, né? Agora, uma outra pessoa, Coré. Coré chama Datã e Abirão para irem contra Moisés e Arão. Mais uma vez, Moisés era perseguido. Eles dizem que a Assembleia toda santa e afirmam que eles estão se colocando acima de todos, né? Não, vocês aí, vocês estão mandando em todos nós, né? E aí a gente vê que não há sentido, de novo, a mentira novamente, não há sentido na acusação deles. Moisés e Arão não se colocaram acima de ninguém, mas sim Deus os colocou na liderança. Quando a gente volta lá em Êxodo 3, o que Moisés respondeu para Deus? Ele falou, pode deixar comigo, Deus, eu sou top, eu vou vencer, eu vou conseguir. Não, ele falou, Senhor, quem sou eu? Ele se recusou a estar lá. A gente vê que assim, Deus trabalhou ainda ele, processo, não, vamos, você vai conseguir. E levou ele para conduzir o povo. Ou seja, ele não se exaltou, ele estava lá porque Deus colocou ele lá, Deus instituiu Moisés. E só para resumir, e em toda essa situação, dessas acusações, eles acabaram sendo mortos, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas os irmãos podem depois ir lá em Números 16, né? Eles foram engolidos pela terra por conta do pecado deles, dessas acusações mentirosas, falsas. Eles estavam parados, Deus falou, saiam de perto deles. Ou seja, ali estava a prova de que Deus estava com Moisés, porque quem recebia as consequências do pecado é porque pecou. E aquilo ali foi uma prova de que eles erraram. A terra se abriu e todos caíram dentro da terra e morreram. Eles queriam liderar através do sacerdócio, essa é a questão. Eles queriam desmontar tudo aquilo que Deus fez para colocarem a vontade deles. E o Senhor, Ele cuida da sua obra, Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Aí, quando a gente vai lá para a igreja de Coríntios, mais perto da gente, a gente vê agora algumas coisas um dos versículos que falam, né? Que é lá em 1 Coríntios 5, no versículo 1 já diz que há imoralidade no meio da igreja que não se compara com os de fora. Alguém está possuindo a sua própria mãe, a mulher de seu pai, fala, né? Ou seja, o negócio estava tão pesado que usou como referência as pessoas de fora. Nem se assemelha às pessoas de fora.
eles se orgulham do mal, eles fazem coisas que a gente viu, né, se compara com as pessoas de fora, e ainda por cima, lideranças que toleram essas pessoas. Não, deixa ele aí, ele é uma boa pessoa, não, ele vai melhorar. O que Paulo fala? Entregue a Satanás essa pessoa, para que o corpo seja queimado e possa ser salvo lá no final, né? Era necessário transformação. Ele usa a comparação do fermento, né? O fermento, quando a gente usa para fazer massa, ele que faz a massa crescer. Então, se um pouco de fermento ruim tiver ali, a massa vai crescer e você vai ver, nossa, que negócio é esse? Vai ver uma mancha, não sei. Eu nunca fiz pão, sou a pior pessoa para a cozinha. Mas eu nunca, assim, esse processo é nítido, o fermento faz crescer. Então ele fala, tira o fermento velho, ou seja, essas pessoas, né, essas atitudes, se elas não se arrependerem, né, porque Deus sempre dá o arrependimento, mas se não se arrependerem, tire um fermento velho, porque senão isso acaba atrapalhando a obra. Então, mais uma vez a gente vê, Miriam atrapalhou o processo de Deus. Depois nós vemos Acã, depois nós vemos Datã e Abirão, depois nós vemos o rei Uzias, agora nessa igreja de Coríntios. Então, é para a gente pensar hoje, a lição é, será que no meio do corpo hoje tem situações que eu posso permitir que, se eu não tomar cuidado, eu atrapalhe a obra de Deus? Porque é algo sério, é a obra de Deus, não é a nossa empresa, não é a escola onde a gente trabalha, porque isso é um trabalho, é importante, mas é um trabalho que não se compara com a obra de Deus. Porque se Satanás vem atrás da gente, tem alguma coisa errada aí. É algo sério que é a obra de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não atrapalhar. Então, diante de todas essas situações, a gente entra no ponto que fala, né? Miriam, mulher disciplinada pelo Senhor. E aí, antes de eu seguir aqui, se há algum irmão que gostaria de falar, né? Porque eu já fechei a parte das histórias. O irmão Anísio. Se alguém mais quiser, levante a mão. Complementar também algo que eu não falei, porque às vezes na correria a gente acaba... Essa questão de pecado na igreja, a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque pecado não tem tolerância para pecado na igreja. Não pode dizer assim, isso pode ficar porque nós estamos em 2023, isso pode também, isso é porque é jovem. Verdade. E não é igual idoso. Não, jovem não pode ser santo? Pode, o idoso também. Então, não se pode tolerar pecado, porque a igreja não é um shopping. Vamos ao shopping? Como é que eu vou ao shopping? Eu vou de passear no shopping de terno, gravata? Não. Eu não uso, mas quem quiser ir de bermuda, que vá de bermuda no shopping, vá de qualquer maneira, né? Porque lá é um shopping. Agora, a igreja, nós somos um povo diferente. O mundo está aí sedento, vivendo os seus delitos e pecados, eles estão no deserto, morrendo de sede, morrendo de fome, e a igreja é oásis para eles. Então chega aqui, ele vai dizer assim, encontrei um lugar que eu posso repousar, confiar e descansar no Senhor. Mas chegando aqui, vai ver todo mundo preparado, vivendo como se fosse um shopping, ele vai dizer assim, olha, lá é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa, então é melhor ficar lá mesmo, sabe? Sim. Eu não quero ser radical, mas estou sendo. A verdade é que não se pode tolerar pecado, porque o pecado é o fermento que cresce, né? Então não podemos tolerar o pecado na igreja. Então os líderes têm de estar vigiando isso. Nós estamos em 2023, a Bíblia continua a mesma. E os costumes também, como deve ser uma serva de Deus, como deve ser um servo de Deus, como pode ser o jovem. Como é que eu vou evangelizar uma pessoa se eu não me apresento tão bem, né? Então nós temos de procurar, cada um de nós nos vigiarmos, nos policiarmos, e as mães já ensinar os seus filhos em casa como se deve comportar na igreja, e os líderes de igrejas também,
Porque é muito gostoso você chegar em uma igreja e você ver a pessoa bem apresentada da maneira cristã, né? Pode ser que as aparências enganem, mas deixe enganar uma pessoa que está bem vestida, mas não é isso, mas deixa por enquanto, porque a igreja não é só dos crentes, essa aqui é uma comunidade só nossa. Não, a intenção da igreja é ganhar almas, então nós Sim. temos de dar as boas-vindas às pessoas que vêm de fora, para que Deus seja louvado e a igreja cresça. Nós estarmos preparados para quando os de fora virem encontrar algo diferente, né? Aqui o meu tio aqui tinha pedido primeiro. Não, ó, pode ir, eu já está aqui, né? Aí depois passa. Eu gostaria que o irmão pastor, né, falasse para mim sobre isso. É uma coisa que eu tenho dúvida, né? E às vezes sempre cai nesse ponto. É uma pessoa que nem aconteceu com Coré, né? Abriu ali o chão, né? E eles foram tragados. Então, João 3,16, o Senhor fala sobre que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, né, para morrer pelas nossas vidas. E às vezes tem pessoas que não serão salvas, né? Gostaria que o irmão falasse sobre isso. E às vezes eu me pego assim pensando nisso, né? Há pessoas que você prega o evangelho, mas não entra, ou ela não quer, não se sabe o que acontece. Bom, certa vez eu vi uma situação, né? E aquilo ficou muito na minha mente, no meu coração, né? E eu vi assim uma perseguição da polícia, eu estava ali, né? Eu estava ali no local e pertinho ali, né? E a polícia, no caso, era a rota veio e ela estava na moto, eles barruaram ali essa palavra, barruaram a moto caiu, virou, tinha duas pessoas ali, né? E na hora, um ficou inerte, ficou ali, começou a garoar naquela época, ficou inerte, assim, na boca de lobo ali, de bruço ali, e o outro, a polícia pegou e já algemou, né, tal, e a Aline era pequena nessa época, e eu perguntava assim, por que isso, tão jovens, né? Perguntava ao Senhor, por que tão jovens? E na hora o Senhor falou comigo, né? Eles tiveram oportunidade. E aí eu não entendia essa palavra. Eles tiveram oportunidade, né? E aquele que ficou ali inerte, nós ficamos ali um tempo, que era uma oficina ali, nós estávamos ali. Ficou inerte. Aí veio o socorro, mas demorou muito para vir o socorro. E quando veio o socorro, que colocou ali na maca, né? Que ele, né? Para mim, ele não puseram naquela manta, né? Tal. E eu fiquei com aquilo na minha mente, né? Mas o Senhor falou isso para mim, né? Ele teve a oportunidade. Mas aí eu não sei. Gostaria que o irmão falasse alguma coisa sobre isso. Acho que o meu tio primeiro e depois eu respondo, então. Som. Só queria fazer aqui uma contribuição na parte do texto que nós lemos, de número 12, no versículo 1, ele traz uma informação interessante que às vezes a gente passa despercebido e tudo que está no texto a gente sabe que tem uma intenção do registro e de Deus, né? Do Espírito Santo em nos trazer informações, né? Ensino. A lição, inclusive, eu estava dando uma olhada nela, ela não abordou essa questão que eu vou comentar, né? Mas só para acrescentar aí, auxiliar no que aconteceu aqui. É importante a gente entender a motivação, né? Porque a crítica de Miriam a Moisés, ela teve uma motivação, e o texto diz claramente, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Não importa aqui qual é a mulher, mas é uma mulher estrangeira, né? Então, está dizendo o quê? Miriam e Arão, não foi só Miriam, né? Arão também, começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Em outras palavras, uma estrangeira. E a motivação era essa, de que Deus falava com eles, que eram o povo escolhido de Deus, e o estrangeiro não tem vez.
Lembrando que quando ele saiu do exílio, no exílio, veio estrangeiros no meio do povo, não só saiu hebreu ali no meio, só saiu hebreu, saiu estrangeiros no meio, que saíram, que eram escravos também. E aquilo que eu comentei na minha aula no começo do mês, que eu falei que às vezes o texto da narrativa, ele traz informações implícitas, ou seja, não está explícito. Porém, não é um mistério, nem um segredo. Está explícito em outro lugar na Bíblia. Então, o que Deus falou antes desse acontecimento a respeito do estrangeiro entre eles? Né? Se nós voltarmos lá em Êxodo 22, 21, dentre as diversas leis que Deus deu ao povo, inclusive, nesse caso aqui, leis classificadas como leis sociais, tem uma aí que está muito explícita. O que Deus mandou o povo observar, no 22, 21, Êxodo. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Então aqui Deus está dando uma reprimenda forte, porque eles estavam descumprindo uma lei que ele deu lá atrás, um artigo da lei, digamos assim, né, se fôssemos trazer para o nosso linguajar. E isso é xenofobia, que a gente chama nos nossos dias, que as pessoas falam que a Bíblia é um livro que não tem, é um livro ultrapassado, mas você vê aqui, Deus já naquele tempo já estava orientando o seu povo a não discriminar estrangeiro. Então, em resumo, o que está acontecendo aqui? Preconceito e discriminação. Essa foi a falha de Miriam, né? Provavelmente ela era a que estava mais fazendo isso, porque só ela foi castigada, né? A gente não vê um castigo para Arão. Então, eles estavam juntos, mas provavelmente ela que começou e que estava fazendo muito mais do que ele, do que o irmão. Então, o preconceito e a discriminação em todas as suas formas, Deus, e tem outras, né, que a gente vai encontrar na Bíblia. Então, Deus sempre não teve um povo exclusivo. Ele chamou um povo, mas esse povo era para ser luz para as nações e era para atrair para si os estrangeiros, porque Deus queria salvar a todos. E nós vamos ver isso. Imagine Raabe, quando Salmão lá se casou com ela, uma prostituta da cidade de Jericó, que se juntou com eles e certamente teve sua vida mudada, certamente teve discriminação. Ruth, né, de Moabe, Moabita, era um povo detestado, né? E aí quando a gente vai avançando, isso daí a gente vai ver várias passagens no Antigo Testamento, chega no Novo Testamento, Deus dá provas concretas disso. Vai ver Jesus fazendo muitas coisas com povos estrangeiros. E o ápice, assim, eu diria que o exemplo mais interessante é com a mulher samaritana, mulher e samaritana, que era um povo que os judeus discriminavam, e mulher por ser mulher também, que tinha um tratamento totalmente condenável por Deus. Então, a maneira como eles tratavam as mulheres, Deus reprovava. Então, Jesus foi lá dar uma prova concreta. Então, aqui nós vemos que a falha deles foi preconceito e discriminação, que se nós fizermos uma ponte para os nossos dias e para a nossa realidade aqui de igreja local, a reflexão que precisamos fazer é essa. Existe algum tipo de preconceito, discriminação em nossos atos, internamente aqui do corpo da igreja? A gente, sei lá, despreza um jovem líder de uma pessoa mais velha se sujeita a um líder jovem. A gente respeita um líder inexperiente, a gente aceita uma pessoa que veio com um passado complicado e que está lutando para vencer essa situação. Eu conheço uma história recente de uma garota de programa que se converteu, tem uma igreja se unindo para ajudar essa moça, mas dentro da igreja tem muita discriminação contra ela, as mulheres tudo desconfiadas, achando que ela vai dar em cima dos seus maridos. É discriminação, é o que provavelmente o povo fez com Raabe quando ela se juntou a eles, né? Se de repente tiver alguma situação que no nosso conceito seja algo estranho, a gente vai discriminar. Eu dei o exemplo da liderança, pode ser uma pessoa experiente, pode ser uma pessoa mais nova, pode ser uma pessoa com algum tipo de histórico passado, e a gente sempre vai olhar com desconfiança, como se a graça fosse de Deus fosse insuficiente para mudar isso. Então, para finalizar minha fala, isso vai se remeter ao que Paulo vai falar em Gálatas 5, de que nós temos que lutar contra as obras da carne, que nossa natureza humana natural vai querer frutificar em nós. E ali ele traz o antídoto, o remédio para cada um de nós, que é o fruto do Espírito Santo, que é a nossa
total submissão e obediência a Deus, para que Ele produza em nós aqueles frutos que vão combater esse mal da nossa natureza humana, e uma delas é o preconceito e a discriminação que muitas vezes nós temos até no evangelismo. A gente vai virar uma curva se souber que ali tem um prostíbulo que vai ser abordado por homossexuais, por drogados, por bandidos, traficantes. A gente vai querer escolher a quem levar o evangelho, porque talvez fique intimidado. Em mobilizações, eu já tive essa experiência de entrar num lugar que tinha uma roda que a gente nitidamente via que eram bandidos. E o olhar, o semblante deles não eram bandidinhos, não. A pessoa queria desviar. Eu falei, não, nós já entramos na rua, vamos lá, nós vamos passar. Deus quer essas pessoas aí, vamos lá. Né? Nós estamos aqui para evangelizar, nós estamos em nome de Jesus, nada vai acontecer conosco, mas a pessoa parecia que queria virar e sair correndo. Né? Então, nós temos que se libertar de todo tipo de discriminação, porque a igreja agora, por sua vez, no lugar da missão que Israel falhou, agora é ela que é a luz para as nações, é ela que tem que ser contraste, e isso vai muito além de comportamento, uso e costumes. Amém. Nossa, isso amplia muito mais ainda, porque é muito interessante pensar assim, porque parece que eles perderam a memória, né? Porque a lei foi dita na época deles ali, e já se esqueceram há pouco tempo, né? Parece que, não, esqueceram as origens. Não, a gente nasceu, tinha o nosso reino, a gente foi invadido. Não, eles eram estrangeiros. É um ponto muito interessante para a gente guardar. O estrangeiro não, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Ou seja, lembra as suas origens, né? E como Deus é justo, né? Então, aí fecha a questão. Arão e Miriam agiram com preconceito, e a gente vê muito isso falando na internet, em todos os lugares, que pessoas que com preconceito. A igreja hoje tem essa tarefa. O irmão Anísio falou do reino de Deus, aí essa fala agora, nós precisamos fazer a diferença. Precisamos, porque se começar a recair muito isso, ontem conversando com uma pessoa falou isso, parece que a igreja está sumindo, vai chegar uma hora que o mal vai dominar. Satanás vai fazer o que ele quer. Já está entrando nas escolas, matando criança de 3 anos que não sabe nem o que é a vida direito, está matando. Ou seja, a igreja precisa ser essa luz para iluminar, porque se ela iluminar, o diabo não vai conseguir fazer nada. Porque ele não pode ir contra a luz, ele não tem luz. Então, e aí, respondendo a pergunta da irmã, eu entendo que, assim, olhando para a palavra, tem pessoas que eu não conheço a trajetória de ninguém. Eu posso olhar uma pessoa e ela é corrupta, errada, ela errou o máximo de coisas. Você vê na televisão, ela é isso, isso, isso. Mas e se no último segundo ela aceitou Jesus? Só Deus que vai saber. Então eu não posso julgar a salvação. E no meio do corpo, os versículos assim que a gente vê na Bíblia que fala sobre a questão da salvação, o joio e trigo. Tem pessoas que estão no meio da igreja e é joio, não é trigo. Está ouvindo a palavra, mas não está crescendo. A parábola das sementes. Tem terra que cai em espinhos, tem terra que cai em pedras. Isso. Tem sementes que caem em espinhos, pedra. Então, ou seja, é o coração, aquela parábola fala do coração, o estado do coração das pessoas. Então, não produz fruto. Fica ali caindo, a palavra de Deus fala, é como se você está falando com a parede. Você está jogando a palavra, a parede não responde. Então, é a mesma coisa. Então, tem pessoas que não... E às vezes eu não posso julgar. Não, mas essa pessoa não pensa, não é racional. Não é nem esse parâmetro que eu devo usar, porque Deus sabe lá no dia do julgamento, você não aceitou por isso, por isso, por isso, e a pessoa vai ficar, nossa, o que eu falar, a pessoa não vai entender, não vai entender o que eu vou falar, mas o julgamento de Deus é que vai dizer. Então, tem coisas que Deus só nos dá essas pistas, coração que é pedra, coração que é espinho, joio e trigo, mas agora, lá no final, aí é que Deus que vai julgar. O caso desse jovem, a trajetória dele, Deus tem tudo anotado e filmado. Então, algum ponto da vida dele, alguém falou para ele, sai dessa vida. E aí aquele era o momento para ele sair e não saiu. Eu não sei, pode ser isso. Então, ali era o ponto para ele... E Deus sabe, vai usar esse argumento, e até vendo um vídeo do
do Cortella e uma, eu esqueci o nome da mulher, um nome estranho lá, uma budista. Os budistas não creem na criação, na eternidade. Eles, isso, eu acho que a monja, né? Monja Coen, isso. Eles creem que não existe uma resposta para o que veio antes, não tem uma origem. Eles falam nas atitudes naquele momento, no que você pode ser. O cristianismo busca a resposta no criacionismo, né? Aí ele fala da origem, ele posiciona-se diante da cultura hebraica, né? Que é Deus, o criador de todas as coisas, mas os budistas não se perguntam quem criou, né? Porque aí ele até usa o argumento, o que e o como. O que aconteceu? Como isso aconteceu? Eu posso olhar assim, o que aconteceu? Isso surgiu. Aí os budistas, não, legal, vamos aproveitar. A gente não. Como? Quem fez isso aqui? Não, mas foi a empresa Motorola. Não, mas como eles pensaram isso? Não se limita a só o que, o como. E aí ela vai falando algumas questões e ele se posiciona nesse sentido da criação, e ela sempre indo, não é esse caminho. Ou seja, o como, né? Como aconteceu tudo? Deus viu tudo lá atrás. O mal existe por quê? Porque Deus criou o mal? Ou o mal é porque um dia alguém quis a ausência do bem? Não, eu não vou seguir o bem mais. A gente sabe, né? Adão e Eva falou, Deus, esse é o caminho. Eles escolheram não ir pelo bem, eles escolheram o mal. Então é difícil falar se Deus criou o mal ou não, né? A gente precisa de mais bases bíblicas, né? Mas o mal é a ausência do bem. Então, ou seja, alguém optou por não ter o bem, que foi o próprio homem. Ou seja, na trajetória, até quando Deus condenar alguém, no final ele vai estar certo, porque não foi ele que quis que a pessoa fosse para o inferno, mas a pessoa escolheu. A gente escolhe, né? Aquele que crer será salvo, aquele que não crer já está condenado, né? A Elba ia falar? É meio complicado esses assuntos, porque a palavra de Deus fala assim, não está em nós o poder de condenar o outro ao inferno, né? Porque não foi eu e nem foi você que morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi Jesus. Ele é o único que pode, e ele morreu na cruz para salvar a humanidade. Né? Até aquele que não nasceu, ele morreu para aquele que não nasceu ainda. Então, realmente, esses assuntos são muito complicados, porque a palavra de Deus fala assim, não julgueis para não ser julgado. E também tem um versículo que fala assim, tira a trava, ou seja, tira a porta, tira a trava, tira a porta, né, para você ver o cisco no olho do seu irmão. E, às vezes, isso é muito complicado. Tem também a palavra do joio também, né, que está ali junto com você, mas isso não te dá o direito de você condenar aquela pessoa ao inferno. É Deus, é com Ele. Cabe a nós a pedir, a clamar a Deus para aquela vida. Porque eu creio assim, que sempre há de trás de uma pessoa, seja ela um bandido, seja ela um traficante, seja ela uma pessoa religiosa, seja ela quem for, existe uma pessoa que chora e que clama para aquela alma, né? Então, por isso que cabe a nós realmente clamar a Deus, seja ela quem for. Aquele pai que falou na mídia que perdoava, olha a situação daquele pai, ele foi muito criticado, que perdoava aquele homem que matou o filho dele com a machadinha. Gente, olha, já pensou você vê um inocente, você leva seu inocente, leva para a escola, eu vejo lá, né, os bebês, o pai me entregando os bebês na minha mão, e aí saber que uma pessoa vai lá e mata aquela criança, né, com a machadinha, e o pai, né, ele foi muito criticado, que ele perdoava aquela pessoa, né? Então, é muito complicada essa situação. É somente a gente pedir a Deus sabedoria, porque uma coisa é você falar antes de acontecer, mas quando acontece. Então, realmente, a gente tem que pedir muita sabedoria a Deus. Porque, às vezes, a gente vê pessoas, ele merece mesmo, ele merece morto, ele merece isso, mas o que fala e o que Deus acha dessa situação? Então, realmente, essa situação são muito complicadas, né? Realmente, a gente pedir a Deus sabedoria, entendimento, porque a arca de Deus não é nossa. A igreja é do Senhor.
não é nossa, né? Cabe a nós sabedoria. Sim. E que privilégio ele nos dá de participar da obra, né? E aqui, entrando no final da lição, diz, né? Miriam, mulher disciplinada pelo Senhor. Ele não se agradou, Deus não se agradou da rebeldia de Miriam, não se agradou. Tanto que a resposta, se a comunidade de Israel toda fosse a favor dela, não, ela está certa. A resposta viria de quem? De Deus. E qual foi? Ela ficou com lepra. Ou seja, se todo mundo visse, ela estava errada mesmo. Deus deu a sentença. Não é porque Deus é mau, mas é porque foi uma consequência da própria atitude dela. E aqui nós vemos como se destaca a fidelidade de Moisés. Ele seguiu fielmente aquilo que Deus foi falando, né? No versículo, no capítulo 12 de Números, voltando ao nosso texto, diz: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Ou seja, ele ficou calado, ele foi manso, e aí a resposta veio de Deus para elas: eu falo face a face com ele. Por que você está falando contra o meu servo? Então o próprio Deus se levantou em favor da causa dele, né? A ira do Senhor se acendeu contra Arão e Miriam. Miriam ficou leprosa. Arão, ele sentiu naquele momento, ele não teve a mesma sentença, né? Mas ele viu que estava errado. Ele viu que estava errado e se arrependeu naquele exato momento. E até um destaque que a revista traz é que Moisés poderia muito bem naquele momento ficar lá, bem feito, tá leprosa. Não, ele ficou no mesmo lugar, na mesma posição, porque ele entendia a obra de Deus é quem age. E há uma aplicação aqui. Muitas vezes, que é o que acho que o irmão Anísio falou, muitas vezes, por causa do pecado de uma só pessoa, a igreja não vai para frente. Ela fica parada. Como você tem lidado com o seu pecado para não ser motivo de impedimento para o progresso de sua igreja? O que tem feito para abandonar o pecado e crescer em santidade? É bom lembrar que quando um membro do corpo peca, todos são afetados, porque nenhum de vós vive para si, que é o que diz em Romanos 14, 7. Infelizmente, ela ficou no anonimato, né? Depois desse incidente, nós não sabemos mais a respeito de Miriam, a não ser pela referência à sua morte. Parece que ela perdeu a posição de liderança com seus irmãos e entre as mulheres na direção do louvor ao Senhor. Como é triste quando um líder peca e cai do pedestal. Devemos orar em favor da liderança de nossa igreja e denominação e daqueles que ocupam cargos de liderança na igreja, seja entre crianças, adolescentes, jovens, homens ou mulheres. Devem tomar cuidado, lembrando sempre o sábio conselho do apóstolo Paulo: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, quem está em pé, cuidado. Aquele que está caído, a gente levanta, porque ninguém pode condenar o outro se Deus não fica lá do céu jogando fogo por segundos aqui, né? Morrendo toda hora. Deus podia matar todo mundo e não faz isso. Deus é misericórdia. Não ia sobrar ninguém. Então, quem somos nós para condenar? A nossa ajuda é, se a pessoa se rebelar, aí é diferente. Ela não quer arrependimento, ela acha que está certo, entregue a Satanás. Mas nossa função é ajudar. E aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. E aí a nossa conclusão, né? A inveja, o ciúme e a competição são fatores que levam as pessoas a queixas. Miriam estava enfrentando tudo isso. A base de tudo, porém, Moisés, uma posição sem igual como seu mediador, algo que vinha sendo repetidamente provado desde o Egito. Ou seja, ela criticou, mas Deus o tempo inteiro provando que estava com Moisés. Em todas as situações, Deus provava: Moisés está à frente do povo, Moisés e Arão estão à frente do povo, ele está à frente do povo. Então, os sinais iam se mostrando. Então, havia uma lei que foi falada de Êxodo, que não era para ser
desprezar estrangeiros e, ao mesmo tempo, uma tentativa de tomar a liderança. Então, não tem como tirar aquilo que Deus fez, né? A irmã e o irmão de Moisés puseram em dúvida a reivindicação de Moisés e convenientemente olvidaram-se de grande parte da história. E se olvidaram-se, eles fingiram que não estou ouvindo nada, não estou ouvindo nada, é uma voz na minha cabeça, né? Ou seja, toda a história fala, a narrativa bíblica fala que Moisés era o líder do povo, e eles não deram ouvidos, né? Lembremos sempre os perigos de inveja, fofoca, ambição no meio cristão. Existem pessoas crentes que gostam de se promover, mostrar seus dons de maneira orgulhosa ou criticar a liderança da igreja. Há também mulheres que gostam de promover seus maridos, como fez Jezabel com o mau rei Acabe. Também existem mulheres como a mãe de Tiago e João, que era ambiciosa para seus filhos, querendo para eles o privilégio de sentar no lado direito e o outro no lado esquerdo do Senhor Jesus. Diante dessa fala, né, ela não entendeu, acho que Jesus deve ter pensado, não, ela não entendeu o que eu estou fazendo, né? Não cabe a mim dizer quem vai sentar do lado direito, mas o seu nome está escrito no reino dos céus, no livro da vida. Ou seja, você não entendeu o que é isso aqui que eu estou fazendo, eu estou salvando a vida de vocês. Então, essa disputa de lugares não faz sentido. É algo ilógico pelo que Jesus fez por nós, né? E para a gente finalizar, e até abrir para mais alguma fala, eu fico às vezes imaginando, a gente vê filmes, né, falam sobre apocalipse, cenas apocalípticas, teve uma guerra, e eles usam até de forma errada, né? Porque o apocalipse não é destruição por destruição, é a vinda do reino de Deus para a terra, né? E as pessoas mostrando um cenário após uma guerra, e a gente vê muito falar sobre guerra, né? Imagina se tudo destrói e fica metade da população e fica só nós aqui. E não tem mais templo, não tem instrumentos. A igreja acabou? Não acabou. Jesus ainda está entre a igreja. Como é que a gente faria? A gente ia continuar disputando? A gente não tem comida, a gente não tem roupa quase. É só nós aqui, só nós por nós mesmos. Qual que seria aquele sentimento de tristeza? Meu Deus, e agora? Deixa eu te ajudar. Olha, eu tenho um pouco de comida, vamos dividir. Às vezes parece que precisa acontecer uma coisa muito grave para a igreja acordar, né? Uma coisa assim que destrua para poder entender. Nossa, é a igreja, né? Não precisamos esperar isso acontecer. A gente tem que diariamente lembrar o que a palavra nos leva a ser. E ainda mais nesse caso, né? Miriam foi afastada, ou seja, ela ficou nesse anonimato. Ou seja, a gente precisa estar presente na obra de Deus, que Ele vai nos usar. Não esperar algo grave acontecer para a gente, enfim, acordar. Então, nesse cenário, nós nos preocuparíamos mais uns com os outros, faria comida, vamos dividir a comida, dividir o espaço, vamos nos proteger. E tem que ser esse sentimento o tempo inteiro. Vamos nos proteger, vamos nos ajudar. Precisa de alguma coisa, de um dinheiro, tá com alguma dívida, a gente se juntar, ajuda. Esse é o fim da igreja, né? Ser um corpo. E é difícil viver isso na prática. Não estou acusando ninguém, isso é para mim também. É para mim também. Todo momento a gente pensar no coletivo, né? E aí, para nós finalizarmos, se alguém tiver mais alguma fala, o irmão Anísio, a irmã. Aqui é o irmão Anísio. Então, saiu o chapéu. Isso, pode só colocar assim. Chapéu. Chapéu de soldado inglês. Então, irmãos, tratando-se da igreja, Jesus está ligado à igreja.
Eu tenho um pensamento assim que lá no céu, Jesus está olhando assim, olha, a igreja de lá da Turquia está assim, olha, lá da Ásia, do Japão, da China, ele está com seus olhos na igreja, sabe? As suas orações, as suas necessidades, ele está ligado na igreja, nas igrejas. E nós fazemos parte, que somos a igreja, amamos esta obra. A igreja faz parte de nossas vidas. E todos nós queremos ver o sucesso da igreja, queremos ver essas cadeiras tudo cheias. Mas o que estão fazendo? Orem. Nós estamos orando, Senhor, envia pessoas, Senhor, envia pessoas, Senhor. E a igreja está preparada para receber essas pessoas também. Ganhar alma é difícil, dá trabalho, sabe? Vamos comparar com uma pessoa que vai pescar, vai com uma canoa pescar, ele tem que levar uma rede, um anzol, senão ele vai esperar sem essas coisas, o peixe para pular dentro do barco é muito difícil, né? Muito difícil, eu acho que quase impossível. Então dá trabalho ganhar almas, e nós devemos estar desses últimos tempos que estamos vivendo, ligamos a televisão, vemos um desfile, né, de miséria. A gente liga ali na Record, aí eu falei, então foi morto, cortaram o pescoço, ele recebeu um tiro no peito, esfaqueou. Eu falei, Deus me livre, vamos tirar daí, porque é uma sequência de morte. Então nós temos de estar orando, é a época de estarmos orando intensamente pelos irmãos, para Deus fortalecer espiritualmente, e orando pelo Brasil, né? Orando pelas igrejas, porque vemos aí o espírito de morte se alastrando, aumentando nas escolas, né? Nas ruas, vemos doidos, uma pessoa doida com um facão ou com a faca nas ruas. Então nós temos de estarmos orando pelas nossas crianças, orando pela igreja, orando pelos irmãos, porque os dias são maus. Estamos nos últimos dias e as coisas estão acontecendo, nós estamos sempre ligados nas notícias. É motivo de nós orarmos para que essa obra ela aumente e cresça, e as cadeiras das igrejas estejam cheias para a glória de Deus. Amém. Amém. Fazer um comentário sobre a pergunta, né, que eu fiz, e falar que fora de mim julgamento, né? Não, sim. Né? Mas muitas vezes nós fazemos perguntas para o Senhor e Ele nos responde dentro da palavra, né? Esse é o nosso Deus. Sim. Mas aí em relação a esse jovem, né? O Senhor falou comigo, né? Ele já ouviu. Eu não sei a situação na última hora, que é o Senhor que age aí, né? Eu li um livro sobre a glória do trono, é um livro fantástico, né? Porque tem as referências bíblicas, você pode ler e ler as referências bíblicas e tomar a sua conclusão. Tem algumas coisas de homem, né, que a gente vê, mas tem uma passagem bíblica, não sei se é Apocalipse, que fala que muitas pessoas serão salvas como com as vestes chamuscadas, né? Eu não sei se essa palavra, se essa passagem ela aplica, né, hoje, porque eu acredito que na última hora nos hospitais, né, tem ali os servos do Senhor ali pregando o evangelho, que eu sei, né, e pessoas assim, enfermeiros, até médicos, né, que eles falam mesmo, né? Eu presenciei isso. Então a pessoa ali ela tem a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus ali. Amém. Então, a gente louva a Deus por isso, né? E eu quero agradecer, né? Porque o Senhor não nos deixa sem resposta. Amém. Agora, nossos olhos, tem uma passagem que fala, se os nossos olhos são bons, eu não sei, Nosso corpo será bom. todo o nosso corpo será iluminado, né? Sim. Então, nós vemos que nós precisamos ter os olhos bons, né? E nós só teremos os nossos olhos bons se nós buscarmos a presença do Senhor. Né, nós podemos ser transformados. Porque às vezes nós olhamos para a pessoa, nós vemos um olho ruim, né? Não sei se você já percebeu isso, vê um olho ruim.
Mas, porque a aparência, os nossos olhos estão vendo, né? Mas quem somos nós, né, Sim. para falar isso? E agora o irmão citou agora por último, né, sobre nós precisamos fazer determinadas coisas. Já é hora, né? Já é o Sim. momento. O que nós temos feito com o Senhor? Estou falando comigo também. O que nós Sim. temos feito com o Senhor? Temos medo, né? Nós vivemos aqui na região, eu mesmo não vou para o centro da cidade. Mas uma pessoa foi para o centro da cidade e falou, como que está o centro da cidade? Então, os irmãos que trabalham por lá, né, sabem. Então, nós vemos aí muitas pessoas em situações de ruas, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas, e nós temos medo, né? Às vezes chega perto de nós e nós reagimos com medo. E às vezes a pessoa quer só uma palavra ou mesmo um abraço, né? Como nós tivemos a palestra ontem aqui, né? Nós estivemos aqui na palestra e o palestrante ele falou, né? Tem pessoas que querem só um abraço. Aí você vai dar um abraço numa pessoa em situação de rua, suja, né? Mas o que nós temos feito? Então, Sim. essa é a pergunta. Essa pergunta é para nós, é para mim também. Amém? Amém. Isso é muito válido, né? Tem até um vídeo que eu vejo, tem um canal no YouTube, e o rapaz ele fica com cartaz assim na rua e fala abraços grátis, tá escrito, né? Quer um abraço? Quer um abraço? E as pessoas olham assim, nossa, como assim um abraço, né? Aí vem alguém e aceita, né? Ele chega assim, dá um abraço, você é importante, você... Eu não sei se ele é cristão, se ele é de alguma igreja, mas ele faz aquilo porque ele entendeu a ideia da carência das pessoas, né? E tem pessoas às vezes que choram, né? Porque, como a minha irmã falou, precisa só de um abraço, né? E essa é a nossa função, né? Como igreja de Cristo, né? Como corpo, né? Temos que ser luz nessa terra, né? Mais alguém? O versículo? Lucas 11:33. Ninguém, depois de acender uma candeia, põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando se ilumina em plena luz. Amém. Eu acho que o texto que a irmã quis citar é o de 1 Coríntios 5, que vai do versículo 12 em diante, quando Paulo fala sobre as obras do crente que vão ser passadas diante do Senhor, algumas pelo fogo, né? E como que a gente construiu a nossa vida, na nossa jornada como cristão, as obras que realizamos, né? E aí vem falando que vai passar pelo fogo, se for... quer ver? Diz assim no versículo 12, se alguém construiu sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. E aí ele vai falando. Aí no final, no 15, ele fala, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Que assim, nós fomos salvos, mas não necessariamente as obras que realizamos, o texto diz que nós fomos salvos para realizar as obras que Deus nos preparou desde o princípio, né, de antes, né, de tudo. Então, mas pela obra ninguém vai ser salvo. Se a pessoa teve uma conversão sincera e ela realizou as suas obras com o coração orgulhoso, querendo se aparecer, querendo se mostrar, e mesmo que fez um trabalho excelente, se a motivação foi errada, essa obra vai ser aqui a palha, por exemplo. Mas isso não significa que ela vai ser condenada. Ela realizou. Mas nesse caso, eu acho que é isso que a irmã quis dizer, né? Mas não sei se foi isso mesmo, né? Estou fazendo só tentando entender o que ela comentou e o texto acho que é esse aí. Sim.
Que a motivação, e a motivação até tá ligada aos olhos, né, que a irmã falou, né? A gente olha e muito ligado não é o olho em si, assim, o olho físico, né? Mas o que está no coração, né? E também se linka muito com o que a gente viu, né, de Miriam. Ela na comunidade, é lógico que se ela se arrependeu, Deus perdoou, né? Mas é que naquela época era dessa forma, né? Hoje em dia, as consequências não são, às vezes, muito semelhantes àquele, né? Ninguém fica manco aqui, de repente, ou fica com lepra, né? Cometeu alguma coisa, senão estaria todo mundo doente, né? Praticamente, porque a graça está sobre nós. Mas, muitas vezes, o resultado da vida, né? No dia a dia, não perdoa alguém, a amargura faz com que a trajetória seja difícil, né? Não só para a pessoa, mas como a gente viu pela lição, para o corpo inteiro, para a comunidade toda, né? Então é isso. Eu vou pedir para que algum irmão que queira pode fazer essa nossa oração final, para nós finalizarmos, e coloque essa situação, né, das nossas vidas, né, a comunidade como um todo. Se alguém lembrar de algum pedido de algum irmão, já coloca. E para que a igreja caminhe, né, para que Deus nos dê essa direção, a sabedoria que nós precisamos, né, para andarmos juntos, né, sempre ouvindo o irmão e aprendendo uns com os outros, né? Amém? Sim. Sim. Então são dois pedidos, né? Tá. Amém. Amém. Alguém orar? Senão eu oro. A irmã Isabel? Levantou a mão? Não? A Elba. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado por esses estudos, Senhor Jesus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu servo, ó Deus, que trouxe, ó Pai, essa palavra. Deus, que o Senhor possa nos orientar cada dia, Deus, realmente a colocar em prática, Deus. Porque não adianta só ouvir, Senhor Jesus, e não colocar em prática, Senhor Deus, no dia a dia das nossas vidas, Senhor Deus. Oh Deus, tem misericórdia, porque nós somos seres humanos, Senhor Jesus, a tendência ao pecado, Senhor Jesus, mas, Senhor Deus, nos conduz, nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia, realmente, ó Deus, a viver a Tua palavra, Senhor Jesus, porque a gente vem domingos a domingos, terças e terças aqui na igreja, meu Pai, e muitas vezes, Senhor Jesus, nos falta sabedoria quando algumas coisas nos acontecem, vêm a nossas mãos, Senhor Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor Deus, nos dá entendimento, ó Deus, no dia a dia, Senhor Deus, porque ser, Deus, bênção aqui na igreja é muito bom. Deus, amar o nosso irmão que a gente vê aqui, ó Deus, é muito bom, Senhor Deus, que sempre que é o nosso bem, Senhor Jesus, que está conosco, ó Deus, e que se a gente pedir oração, Senhor, se a gente convidar, Deus muitas vezes está pronto, Senhor Jesus, mas muitas vezes, Deus, é difícil, ó Deus, amar aqueles que nos odeiam, Senhor Jesus, por isso que a Tua palavra fala assim, que há recompensa, Senhor Deus, há recompensa, ó Deus, quando a gente ora, quando a gente, ó Deus, abençoa o nosso inimigo, ó Deus, até mesmo aquelas pessoas, ó Deus, que muitas vezes, ó Deus, não quer nada com nada, Senhor Jesus, muitas vezes, Senhor Deus, xinga o Senhor Deus, xinga até a gente, ó Deus, por servir ao Senhor.
Deus, é essas pessoas, Deus, que são carentes, ó Deus, nossa oração, são carentes de nossa ajuda, Senhor Jesus. Por isso, ó Deus, que é difícil, ó Deus, muitas vezes, ó Deus, viver a tua palavra. Porque, ó Deus, quando o Senhor vê este mundo, ó Deus, o Senhor, Deus, foi buscar, ó Deus, o Senhor andou com prostituta, ó Deus, abençoa a prostituta, Senhor Deus. Pai, a gente vê também, ó Deus, foi ladrões, ó Deus, que o Senhor Deus o ajudou, Senhor Deus, e assassino, ó Deus, porque Paulo, ó Deus, antes dele ter um encontro contigo, ó Deus, ele era um assassino, Senhor Jesus. Ó Deus, Pedro também, ó Deus, também não era uma pessoa boa, Senhor Jesus, mas quando ele teve um encontro contigo fez a diferença. Ó Deus, por isso que o Senhor nos ajuda, Senhor Deus, a não julgar, Senhor Deus, a ajudar essas pessoas, ó Deus, a se tornar, Senhor Deus, que através da oração, Senhor Deus, através da nossa oração, ó Deus, que há a transformação, Senhor Jesus. Ó Deus, o Senhor não desistiu de nós. Porque se nós também, Senhor Jesus, que muitas vezes vem à tua casa, que vem aqui buscar ao Senhor, mas se a gente não orar, se a gente não ler a tua palavra, se a gente não tiver uma vida contigo, estamos também a tendência, Deus, a cair no pecado também. Por isso, ó Deus, nos ajuda cada dia, Senhor Deus, a ser como igreja, Senhor Deus, porque se a igreja nessa terra não fazer a diferença, para que serve a igreja nessa terra? Se a igreja, se o sal não salgar, para que serve o sal? Ele serve para ser pisado. Por isso, ó Deus, como igreja do Senhor, nos ajuda aonde nós estiver, na escola, na faculdade, na vizinhança, ó Deus, com nossos amigos, com nossos familiares, Senhor Deus, nas festas, ó Deus, de casamento, de aniversário, Senhor Jesus, a nós fazer a diferença, a ser o bom perfume do Senhor Jesus, não ser o repelente daquelas pessoas que não querem ficar perto da gente, mas que a gente tenha um bom perfume, uma palavra de amor, uma palavra carinhosa, que possa abençoar, porque a vida já é tão difícil, Senhor Jesus, é tão difícil a vida, Senhor Deus, dessas pessoas. São pessoas marejadas, Senhor Deus. São pessoas que vivem uma vida miserável, Senhor Deus. Uma vida lá no pecado, ó Deus. Uma vida, Deus, tão miserável, Senhor Jesus. Tão miserável, Senhor Deus. E se a tua igreja não sentir compaixão, se a tua igreja não sentir nada, então Deus está errado. Podemos rasgar a Bíblia, Senhor Jesus. Porque se a gente não sentir compaixão, se a gente não sentir amor por essas vidas miseráveis, essas vidas que estão largadas, Senhor Deus, no pecado, Senhor Deus. Então, Senhor Jesus, misericórdia da tua igreja. Porque muitas vezes nem entre nós, Senhor Deus, não existe esse amor. Como a palavra de Deus veio hoje, Deus. Miriam, ela viu, Senhor Deus. Ela acompanhou, Senhor Jesus. Deus, ela acompanhou todo o processo de Moisés, pois ela acompanhou desde o nascimento de Moisés. E ela viu o que o Senhor usava Moisés. Oh, Deus, tira do nosso meio quantas Miriam, Senhor Deus, esse orgulho, Senhor Jesus. Deus, a gente tem que ver, quando a gente vê o nosso irmão sendo abençoado, quando a gente vê o nosso irmão sendo, ó Deus, usado por Ti, temos que dar glória a Deus. Porque, Deus, esse nosso irmão, ele buscou. Esse nosso irmão, ele pagou o preço, Senhor Jesus, da oração, das madrugadas, Senhor Deus. Ó Deus, não é simples, ó Deus. Por isso, ó Deus, como igreja do Senhor, nos ajuda cada dia a realmente ser o bom perfume, a ser, Deus, a palavra carinhosa, Senhor Jesus, a perguntar para o Senhor, como o Senhor agiria, Deus? Em algumas situações, como o Senhor agiria, Deus? A Deus, nos falta isso muitas vezes, Senhor Jesus. Nos falta esse amor, ó Deus, que o Senhor tinha para o pecador. O Senhor não perguntou para o pecador, porque ele sabia, ele conhecia, ó Deus, a vida. Ele conhecia a vida, Deus, daquela prostituta, ó Deus, ali, Senhor Jesus, que ela ia ao poço, Senhor Jesus, por vergonha, porque as pessoas não queriam andar com ela. Ó Deus amado, Senhor Jesus, ele sabia das vidas das pessoas, daquele ladrão.
Ah, Deus, ele sabia de Zaqueu, Senhor Jesus, que era um ladrão, Senhor Jesus. E o Senhor não fez diferença. Desce, que hoje estarei contigo. O Senhor não condenou, Senhor Jesus. Assim também seja nós, a tua igreja. Ah, está, Deus, como aquele rapaz falou ontem aqui, Senhor Jesus, que muitas vezes as pessoas, ó Deus, querem só um abraço. Será que a gente está disponível, ó Deus? A gente está disposto a dar esse abraço ao sujo, ao que está na sarjeta, à prostituta, o homossexual? Oh, Deus. Será que se ele entrar nessa igreja, todo sujo, ó Deus, fedendo, Jesus, a gente vai ter, ó Deus, de chamar ele e senta aqui. Até mesmo, ó Deus, levar para dar um banho, Senhor Jesus, a vestir roupas novas. Ó Deus, ajuda a tua igreja a fazer a diferença. Ajuda a tua igreja, Deus, a ser diferente nesse mundo tão tenebroso. Esse mundo tão tenebroso, ó Deus, que a gente não sabe, ó Deus, quando vai ser o dia que a trombeta vai tocar e a tua igreja vai subir. E quando a tua igreja não subir, ajuda ela a fazer a diferença nessa terra, Deus. Que foi para isso que o Senhor salvou a tua igreja. Foi para fazer a diferença. Por isso, Deus, nos ajuda cada dia. Realmente, ó Deus, é colocar em prática a tua palavra. Seja ela como for, Deus. Em algumas situações que nos acontecem dia por dia. Em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Deus, a estar aqui, ó Deus, novamente, ó Deus, à noite, com o coração quebrantado, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então é isso, meus irmãos. Nosso mote. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122. Amém.